Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus caros, Deus abençoe a todos vocês. E eu tenho uma novidade para cada um de vocês. Você que tem vivido uma vida pautada na miséria, na desgraça. Às vezes você talvez seja até uma pessoa boa, caridosa, religiosa e tal. Você é católica, evangélica, espírita, espiritualista. Você é uma pessoa que quer o bem dos outros, mas você só tem recebido o mal. A sua vida tem sido um mar de lágrimas. Então, a proposta que nós temos para você, que está vivendo o lado avesso da vida, nós temos uma proposta para você. Aliás, a proposta não é minha, não sou eu, mas é o próprio Filho de Deus, o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus, que faz esse convite. Olha só, ele disse: vinde a mim, vinde a mim. Jesus falando, convidando, chamando, tocando a trombeta e convidando a vir a ele todos os que estão cansados e oprimidos. Cansados e oprimidos. Ele disse: eu vos aliviarei. Você crê nessa promessa? Você crê nessa palavra? Você crê que foi Jesus mesmo quem falou? E você crê que ele está vivo para poder cumprir essa promessa? Pois bem, nós vamos fazer um desafio nesta sexta-feira. Essa sexta-feira vai ser uma sexta-feira do tudo ou nada. Vai ser o dia D, o dia da decisão para muita gente, para todos os que creem, obviamente. Então, se você crê nessas promessas de Jesus, então vamos colocá-la à prova. Porque eu também um dia estive assim, oprimido, estando desesperado. E eu fiz uma prova com ele, porque o próprio Deus nos convida a fazer prova dele. Ele mesmo diz: provai-me, provai-me. O próprio Deus nos convida a prová-lo. É óbvio que quando a gente prova a Deus, primeiro a gente está provando a nós mesmos. Então, para você provar a Deus, você tem que ser macho, forte. Você tem que ser de Deus, você tem que ser de fé, você tem que ser arrojado, você tem que ser aquela criatura fêmea mesmo, que diga: ó, é tudo ou nada, ou vai ou racha, ou então eu estou perdido. Então, quando uma pessoa chega a um ponto de extrema necessidade, extrema aflição, angústia e dor, fundo do poço, talvez você diga: não, eu não estou no fundo do poço, eu estou abaixo do fundo do poço. Pois bem, seja lá qual for a sua situação, seja lá qual for a sua dor, seja lá qual for o seu problema, seja lá qual for a sua aflição,
Jesus diz: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Então, nesta sexta-feira, nós estaremos fazendo uma convocação, uma reunião geral, tal e qual aquela que Gideão, quando tocou a trombeta, ele tocou a trombeta e 32 mil homens saíram das cavernas. Pois bem, nós estamos tocando a trombeta, ou as trombetas, para que você saia desse fundo de poço. Problema de saúde, problema econômico, e especialmente nessa pandemia desgraçada. Essa pandemia parece que foi arranjada para destruir mesmo toda a humanidade. Essa pandemia do inferno, que ninguém sabe nada, que ninguém define nada, que não existe ainda vacina. Enfim, essa pandemia do inferno que você está sofrendo, e eu sei o que é isso, porque eu estive com essa pandemia. Eu sei o que é coronavírus. Eu posso falar com você porque eu passei por isso. Então, você que está nessa situação, aceite esse convite de Jesus. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Está aí, ele promete, diz mais: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis, ele não disse aí, talvez você vai encontrar. Não, ele diz, ele garante, ele diz, encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus garante isso. Então, nesta sexta-feira, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós estaremos reunindo as pessoas dispostas a tudo ou nada, a fazer um pacto, a fazer uma prova com Deus. O próprio rei Davi disse: provai que Deus é bom. Provar, então vamos prová-lo. Se Deus existe e é bom, vamos prová-lo. Ou não é? Ou eu estou errado? Não, eu não estou errado. Eu vou apenas obedecer a palavra dele. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Nesta sexta-feira, todos vocês estão convocados para essas reuniões de fé o dia inteiro, pela manhã, tarde, à noite, seja lá qual for o seu problema. Você foi vítima de bruxaria, de feitiçaria, de maldade, olho grande, inveja. Você foi vítima de algum mal. E esse mal já está prevalecendo na sua vida há muitos anos. Como se vê livre desse mal? Só com o poder de Deus. Só com o poder do bem. E como que esse poder do bem vai funcionar? Vai vir ao encontro da sua necessidade? Nesta sexta-feira, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, pela manhã, tarde e à noite, vamos ter aquele trabalho especial de provar a palavra de Deus. Não vou provar absolutamente nada. Vamos ver se Deus existe e se ele existe, se ele cumpre a palavra dele. Porque quem falou isso aí foi Jesus. Jesus foi crucificado, foi morto, foi sepultado, ressuscitou, está vivo. Como é que eu vou saber que ele está vivo, bispo? Como é que eu vou saber se Jesus está vivo? Quando ele cumpre a palavra dele. Mas para ele cumprir a palavra dele, tem que haver uma ação da nossa parte. Para que haja uma reação de Deus, tem que haver uma reação ou uma ação da nossa parte, que é provar aquilo que ele falou. Você concorda comigo? Das duas, uma, ou Deus existe ou Deus não existe. Se ele não existe, se é isso que você crê, que ele não existe, então desliga, vai para outro canal, faça o que você bem entender. Mas se você é aquela pessoa que diz, não, eu creio que Deus existe, eu creio, eu ainda não vi o poder dele, mas eu creio na existência dele. Então, minha amiga e meu amigo, esta sexta-feira nós vamos ver o poder de Deus. Ou é ou não é. Nós vamos fazer um desafio. Nós vamos manifestar o nosso desagravo contra todo o inferno que tem sacudido o ser humano. Esta sexta-feira é o grande dia D, para que você possa
definir a sua vida definitivamente. Aqui no Templo de Salomão, nós teremos a reunião 10 da manhã, 12 horas, meio-dia, 15 e também às 20 horas. Mas em todas as igrejas universal do Reino de Deus, onde quer que haja uma igreja universal do Reino de Deus, e um homem de fé, você vai encontrar Deus, vai encontrar em Deus, na palavra dele, a resposta à sua necessidade. Graças a Deus. Nós vamos assistir o testemunho, e essa é forte. O testemunho de um homem que não era pobre, não. Ele era miserável. Ele não era pobre, não, ele era miserável. Vivia nos limites da miséria. E o testemunho dele já foi passado outras vezes, outros dias, mas eu quero repetir aqui para você ver como Deus é grande, como Deus funciona, como esse Deus invisível, intocável, atende o clamor, o desafio, o desabafo daqueles que nele creem. Vamos assistir esse testemunho. Hoje, com um patrimônio milionário, o construtor Luiz Fernando da Silva nasceu em uma família pobre, porém com um lema e um legado de seu pai: ser um trabalhador. E foi assim que Luiz começou a sua vida como pedreiro. Eu vim para morar dentro da obra, dentro de um alojamento. Então, eu morava, inclusive tem até as fotos do barraco que eu morava em cama feita de madeirite e com colchãozinho fino. Praticamente a gente não tinha nem coberta direito para dormir à noite, principalmente na época do frio, era muito horrível. Então eu morava dentro da obra. Conheci a minha esposa quando eu comecei a namorar com ela, e aí a gente se conheceu, namoramos e a gente casamos rápido. Até enquanto ela trabalhava, a gente ainda conseguia assim administrar, né? Mas a gente morava muito mal. A gente alugou uma casa onde a gente morava, que a gente dividia espaço com barata e com rato. Era uma casa assim bem humilde, né? Onde a gente tinha lá uma televisão bem velha. Eu tinha um sofá assim, ó, pra você ter noção, o sofá da minha casa era escorado com um bloco de cimento. Tinha noite que a minha esposa fazia a minha marmita para me levar no dia seguinte. Eu levantava às vezes à noite para ir no banheiro, eu via o rato comendo a minha marmita. Assim, a situação que era na minha casa. E depois de 3 anos de casados, nasceu a minha filha. Aí onde que a situação aí complicou mais ainda, porque aí era eu, a minha esposa e minha filha. Aí, sim, chegou o momento, né, que eu não tinha dinheiro para comprar 1 litro de leite para minha filha. Então, essa televisão velha que eu tinha, ela pegava, na época, uns 4, 5 canais. E, assim, ainda pegava muito mal, que era o HF. E, assim, enquanto chovia ou mudava o tempo, também já não funcionava a televisão. Mas teve um dia que essa televisão foi muito importante na minha vida, né? Que foi o marco da minha vida, que eu digo que graças a Deus por ter aquela televisão velha. Que foi o dia que eu tinha discutido muito com a minha esposa, que o resto de coisa que tinha em casa, um agiota foi para receber uma dívida, que eu adquiri essa dívida com um agiota, né? Graças a Deus que essa televisão ficou. E aí minha esposa foi dormir no quarto e eu fiquei naquele sofá ali. E assim, essa noite foi assim, que a televisão foi a coisa mais importante que eu digo que aconteceu na minha vida. Eu liguei a televisão e de repente caiu no programa da igreja. Eu falei, mas vocês são um bando de ladrão, como que vai ter jeito para a minha vida? E comecei a discutir, mas ali na hora que passou aquele relato ali, que ele estava entrevistando até um mendigo. E me chamou muita atenção, que depois que passou aquele cenário da vida daquele mendigo, e aí passou a vida dele mudada. E aquilo me despertou, eu digo que foi o próprio Deus que me tocou. Que aí eu, no fundo, eu raciocinei, já não conseguia nem raciocinar, mas aquele dia eu consegui raciocinar que para a vida daquele mendigo tinha jeito, para mim também ia ter jeito. E aí foi aonde eu cheguei na igreja e conheci o trabalho da Igreja Universal. E cheguei ali e estava um altar, né?
preparado um altar, estava escrito Fogueira Santa de Israel, de Gideão, inclusive. Eu sentei ali nos primeiros bancos da igreja e logo entrou o homem de Deus. Aí ele entrou e começou com aquela pregação, mas assim, o que aquele homem de Deus falou, eu digo assim, que naquele primeiro dia ele falou tanto com a minha esposa e comigo. Você que está aí numa vida de sofrimento, você talvez está até separando da sua esposa, você não tem nem condição de bancar a sua casa, você às vezes não tem nem dinheiro para comprar leite para o teu filho. Então assim, veio muito de encontro comigo. E mesmo antes dele acabar ali a pregação, que eu não entendia muito bem, que ele falou, você vir para o altar, a sua vida muda hoje. E antes dele acabar de pregar, eu já fui para o altar para pegar um envelope. Ele até falou, senhor, calma aí um pouquinho. Ele falou, não, mas vai na sua fé. Eu peguei aquele envelope, mas não peguei um simples envelope. Eu digo ali que ali foi a mudança, eu peguei a mudança da minha vida. Porque assim, aí é que entra o detalhe. Eu já aprendi a entregar a minha vida naquele momento, que eu peguei aquele envelope. A partir daquele momento que eu peguei aquele envelope, eu não bebi mais. Eu já não menti mais. Assim, ó, eu entreguei a minha vida ali, naquele altar. Eu entreguei a minha vida, eu peguei aquele envelope com temor tão grande que parecia assim, eu não entendia nada, era um primeiro dia, mas assim, um temor tão grande que eu tinha uma certeza tão grande que a minha vida ia mudar, que eu saí dali em paz. Era a última semana para acabar a campanha de Israel, que até o pastor falou, ó, vocês têm uma semana para decidir a vida de vocês. E aí eu peguei aquele envelope, esse é um dia que eu entrei dentro daquele envelope. Eu não coloquei só a minha oferta, eu coloquei a minha vida inteira. Eu entreguei, eu tinha pegado, na época era até R$300, e eu juntei R$780. E assim, eu digo que eu já fiz loucura com Deus, eu vou falar, mas essa foi uma que mais marcou na minha vida, porque eu não tinha o que comer dentro da minha casa. A minha esposa não tinha leite para dar para minha filha. Quando eu olhei para trás, eu vi a minha esposa mexendo água com açúcar para dar para minha filha, ali eu tinha duas vozes. Uma era de Deus, do Espírito Santo, e a outra do diabo. O diabo falou comigo naquele momento, falou, você pegou com R$300, por que você vai levar R$780? Mas aí veio o temor, como Deus tinha falado para mim, que tudo era tudo. Eu não queria saber, eu queria pôr Deus à prova, para ver se realmente Deus ia aparecer na minha vida. Eu não usei o sentimento, o meu coração estava partido em vendo a minha esposa mexendo água com açúcar para minha filha, mas eu só queria saber de usar a razão, eu queria ir por tudo ou tudo. E quis ir logo no domingo pela manhã, primeiro horário. Mas eu digo assim, que a minha vida mudou em 45 segundos, porque eu subi o seu Luiz fisicamente, era o mesmo. Quando eu passei naquele altar, eu coloquei o meu envelope, eu digo 45 segundos, porque foi o tempo de eu passar pelo altar. Quando eu desci do outro lado do altar, fisicamente o seu Luiz era o mesmo, mas espiritualmente não era o mesmo mais. Tinha entrado um leão dentro de mim. Ali a minha vida, eu desci com uma certeza tão grande, com fogo tão grande dentro de mim, que eu não sabia como Deus ia fazer. Mas dentro de mim já tinha mudado. Foi os dias mais difíceis da minha vida, foi essa semana após a Fogueira Santa. Por quê? Porque aí nem o bico mais apareceu para fazer. Mas assim, aí que entra o detalhe da gente confiar em Deus e confiar no altar. Passado uma semana e meia, nem sei como que um amigo me indicou para uma outra pessoa, me chamar para uma reunião para fazer uma obra que era uma obra complexa na minha cidade. Eu digo que quando eu sentei naquela mesa, sentou eu, o Espírito Santo e os dois. Porque tudo que eu falava, eles já tinham entrevistado acho que 3 mestres de obra. E eles não sentiam segurança em nenhum, e sentiu segurança em mim. E ali eu já também falei a verdade para o engenheiro, para o proprietário da casa. Falei, eu não tenho condição de falar que vai me depositar, eu não tenho conta. O proprietário falou, não, eu vou fazer um cheque para você nominal e você pode ir no banco e sacar. Assim, aquele cheque dava para mim pagar aluguel numa casa boa durante 2 anos.
Eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei para minha esposa, eu dei um abraço nela e falei, Deus é fiel. Deus apareceu na nossa vida. Até me emociono porque foi uma coisa muito forte, muito, mas muito forte mesmo. E ali realmente eu vi que Deus era fiel. Eu desci do altar, eu já não era mais um pedreiro, eu já era um construtor, porque eu já precisei nesta obra de contratar 10 funcionários. O que era empregado se tornou empregador. Então hoje eu tenho uma casa de mais de 3 milhões e meio de reais, eu também tenho um apartamento mais de 1 milhão de reais, tenho hoje terreno em condomínio fechado, mais de 400 mil reais. Aquela filha que eu sacrifiquei o leite, que eu não usei o meu sentimento, hoje ela faz 2 anos que ela está fazendo a faculdade de medicina. Então, assim, um pedreiro é muito assim, é glorioso, para ver como que Deus é glorioso, como que Deus é fiel comigo. Eu fui fiel com ele, ele é fiel comigo. Quando que eu imaginava que eu ia ter uma filha doutora? Isso tudo, financeiramente, eu não dou valor, eu não gosto, eu gosto de lembrar de onde Deus me tirou. E o mais importante disso tudo para mim foi o meu encontro com Deus. Essa é a minha maior riqueza, essa é a minha maior glória, é o Espírito Santo. É poder obedecer ao altar, ter obediência, que nem assim, eu tenho até dificuldade aqui de falar o meu português, mas eu não tenho dificuldade de obedecer à voz de Deus, eu não tenho dificuldade de obedecer ao altar e de obedecer ao Espírito Santo. Eu vou para o altar de Deus, eu não vou com peso, eu vou para o altar de Deus com alegria, com prazer de servir a Deus, porque tudo que eu tenho vem dele, vem de Deus, que é meu Pai. Procura se preparar e fazer as coisas para Deus com amor, com dedicação, que Deus vai honrar. Maravilha, né? O texto que nós lemos ainda há pouco, que Jesus falou, por favor, coloque aí o texto. Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha aí o caráter de Deus. E nós vemos no testemunho desse rapaz a grandeza da sua humildade. A humildade. Olha, eu não me importo com o que eu tenho, os valores, a riqueza. O que eu me importo é que de onde Deus me tirou. De onde Deus me tirou. Ele é o meu Pai. Ele me transportou para a situação que eu me encontro hoje. Então, minha amiga e meu amigo, se Jesus é humilde, então aqueles que se chegam a Ele com humildade mostram e demonstram uma fé pura, humilde, mas poderosa. E foi o que aconteceu com esse rapaz. Você que está nos assistindo nesse momento, aprenda com ele e aprenda com esse texto sagrado. Jesus é humilde de coração, e aqueles que querem realmente ver a grandeza de Deus em suas vidas têm que ser humildes de coração, do contrário, não vai ver Deus. Mas não faz mal não. Nesta sexta-feira nós estaremos fazendo um grande desafio da fé. É o dia D, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. É tudo ou nada, ou Deus existe ou Deus não existe. O Luiz, você viu aí, ele provou, ele desprezou os sentimentos, as emoções, e partiu para a inteligência. Se Deus existe, então vai ter que acontecer. Se não existe, eu estou perdido. Mas se ele existe, acontece. E foi o que aconteceu na vida dele. Graças a Deus. O mundo avalia as pessoas pela sua capacidade, aparência e saldo bancário. Mas, ao oposto, Deus sempre escolheu os excluídos, rejeitados e que, humanamente falando, não tinham expressão alguma. O altar não olha para as suas limitações ou incapacidade. O altar não tem preconceito.
Ele está aberto para todos que desejam provar a palavra de Deus. A única coisa que ele exige é que venhamos ouvir e obedecer à voz de Deus e confiar 100% em sua palavra. Fogueira Santa, a maior campanha de fé para a transformação de vida. Procure uma Universal e saiba como participar. Luxo e uma constante insatisfação. Cristiana Barbosa vivia em um consumismo desenfreado, na tentativa de preencher o que ela mal sabia que faltava dentro de si. Tinha tudo, meu esposo, uma pessoa maravilhosa, nunca deixou faltar nada para mim nem para o meu filho. Mas eu sempre tinha aquele vazio dentro de mim. Eu queria preencher em pessoas, comprar, tudo eu levava para o lado do coração. Eu gostava de comprar, gostava de gastar, então, quer dizer, eu precisava trabalhar muito para dar conta de pagar as contas, porque tinha coisa que não tinha necessidade, né? E quando eu conheci meu marido atual, e ele não era assim, então já ficamos, ele sempre me chamando a atenção, você gasta muito, você precisa economizar, não é assim que funciona. E eu levava para o coração, achava que ele não queria que eu gastasse, mas na verdade era aquele vazio, né, que eu tinha. Eu não sabia lidar, eu vivia pedindo dinheiro para meu esposo que cobria o meu cartão de crédito todo mês. E eu comecei a vender semijoia, ele foi lá, fez aquela compra de semijoia, valores altos, eu comecei a vender muito bem, conquistei muitos clientes, mas o meu dinheiro eu não fazia nada com ele. Ele falava, mas eu comprei tanto, era para você ter um lucro tanto, e ele falava, você precisa anotar. Eu não anotava nada, por quê? Porque no jeito que entrava, saía. Tinha meu esposo que tinha uma empresa, eu cobrava ele que ele não estava nem comigo, mas na verdade era eu, porque eu que não interessava de querer saber como andava a empresa. Eu só queria saber dele pagar minhas contas, pagar o cartão de crédito, não sabia não sabia nem quanto que ele ganhava. Eu frequentava uma igreja evangélica, né, eu e meu esposo, mas não obedecia, né, do jeito que era para obedecer. O dízimo mesmo, eu dava assim, quando eu via que ia sobrar, eu tirava e dava. E quando eu via que não ia dar nem pagar minhas contas, eu não dava o dízimo. Eu não entendia nada na palavra sacrifício. Sacrifício para mim era eu comprar, né? Esperar sobrar ali para mim gastar, né? Sapato, tudo, comprar tudo. Era viciada em roupa, supermercado, comprava coisa para estragar dentro de casa. Queria passando até pela minha cabeça separar do meu esposo. Porque eu falava, meu esposo só fica na empresa, não tem tempo para mim. E passou até esse pensamento na minha cabeça, né? Que ele não ligava, que ele só queria saber lá da empresa. E eu entrei na igreja esse dia, muito triste, angustiada. E quando eu entrei na igreja, eu sentei lá, o pastor começou a pregar e Deus falou comigo assim fortemente, tudo o que eu precisava ouvir, tudo que eu saí de lá confiante que tudo isso que estava acontecendo não era culpa de ninguém, era minha mesmo, eu que precisava mudar. Aí logo meu esposo também começou a frequentar, né? E aí veio a Fogueira Santa. Primeira Fogueira Santa, não entendia nada. Eu falei, não, mas eu vou obedecer, não estou obedecendo tudo? Eu vou obedecer também. A primeira Fogueira Santa foi a minha mudança. Eu queria parar de sentir que eram os outros que me deixavam triste, mas na verdade não. Então eu pedi, Deus, eu não quero mais me sentir assim. Queria encontrar Deus, queria ter aquela alegria, aquela felicidade, que não precisava assim de um parente me chamar para ir numa festa e eu ficar feliz o dia que ele não chamasse, eu ficasse triste. Não, eu não queria isso mais para mim. Eu vou fazer o quê? Aí veio, dá suas roupas, olha quanta roupa que você tem, você nem usa, olha quanta roupa com etiqueta e sapato, você nem coloca e outra, você não precisa dessas roupas mais não é isso que vai te deixar feliz. Eu quero fazer assim, com sacrifício, comecei a fazer doce. Fazer doce foi um sucesso, vendia para as donas,
vendia no condomínio que eu morava, em porta, batia. E a minha filhinha também fez brigadeiro, vendia. Aí até os vizinhos, nossa, o que está acontecendo, né? Será que a empresa não está boa? Ouvi falar, né? Falaram que a Cris está vendendo doce e tal. E eu falei, não quero nem saber, eu estou fazendo para Deus, Deus sabe. Saía na rua vender, queria nem saber. Foi tudo, foi minha vaidade, foi meu orgulho, né? Meu orgulho, tudo meu pecado, sabe? Até o meu coração foi. Porque eu falei, eu não quero mais esse coração, qualquer coisinha chorando, qualquer coisinha achando que o marido não está ligando para mim, mas não é isso, não é eu que preciso gostar de mim, ser feliz comigo. Deus continuava provando sua fé. Para muitos poderia ser uma loucura, mas para a Cristiana, a maleta de joias que recebeu de presente do esposo provaria sua fé. E aí, assim que chegou a maleta, Deus me pediu, é tudo, é a maleta toda. Minha perna até amoleceu, eu falei, meu Deus, e agora? Coloquei no altar, falei, Deus, que agora o Senhor sabe o que eu quero, né? É o Espírito Santo, porque eu sei que a hora que eu tiver o Espírito Santo, tudo isso vai mudar, meu Deus. Vai ser tudo diferente, né? E aí foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, a hora que eu desci do altar, eu já desci diferente, eu desci com aquela força, fui batizada com o Espírito Santo, né? E tudo começou a mudar. E as pessoas já começaram a ver a mudança em mim, né? Eu saía com a minha mãe falava, nossa, o que aconteceu? Hoje você não comprou nada. Aí foi o modo de vestir. Não queria mais aquelas roupas de moda, qualquer moda que saía, eu queria ir lá comprar aquela blusinha de moda, aquele sapato da cor da moda. Não, acabou tudo isso, eu não senti mais vontade de nada disso. Eu fiz muita fogueira santa. Não só fogueira santa, qualquer luta eu ia para o altar. Eu falava, é aqui no altar que eu tenho que resolver. Mas a mais importante foi aquela que eu fui e falei, Deus, eu quero o Espírito Santo. Essa foi a maior riqueza. Porque essa que eu falava, Deus, eu não quero contar testemunho de financeiro. Porque o que eu tenho, eu como bem, não, mas eu quero aquela que eu quero conhecer o Senhor de verdade, porque aí ninguém vai me tirar minha alegria mais, ninguém vai tirar minha paz, ninguém vai tirar mais nada de mim. Porque eu não preciso de nada, se eu tiver o Senhor dentro de mim, eu não preciso de mais nada. Então a que mais marcou para mim foi essa. Bens materiais, sim, foi legal, foi bom, mas não tem comparação nenhuma que é o Espírito Santo, Deus dentro da gente, que a gente pode confiar, que a gente pode... todo mundo tem problema, todo mundo tem luta, mas quando você tem Deus aqui, dentro da gente, essas lutas ficam pequenas. A gente tem paz, na minha casa não existe xingamento, e Deus dá entendimento, né? Então a gente cada dia está melhor, graças a Deus. Você notou que o testemunho da Cristiana é diferente do testemunho do Luiz. O Luiz, um homem que não teve instrução, coitado, ele lutou com muita dificuldade para poder sobreviver. Enfim, ele chegou na Igreja Universal do Reino de Deus com a vida completamente desacreditada. Não havia perspectiva para ele. Mas ele ouviu a palavra de Deus. Isso aqui é interessante. Ele ouviu a palavra de Deus. A palavra de Deus trouxe fé para dentro de si, o espírito da fé. E com isso ele começou a obedecer, porque ele era humilde de espírito, de coração. Então ele começou a obedecer e a vida dele ficou transformada. De um homem simples, pobre, miserável, tornou-se um empresário rico, próspero e construtor de igrejas. Ele constrói igrejas para a glória de Deus. Já o testemunho da Cristiana é diferente. Ela já nasceu praticamente num berço de ouro. Tinha tudo. Ela tinha tudo aos seus pés. E era aquela mania, né, compulsiva de comprar as coisas, mesmo sem precisar.
Então ela sentiu dentro de si aquele vazio, quando viu que tudo que ela possuía e que queria possuir, que ela tinha, não valia de nada, não tinha sentido, não tinha significado. Então ela ouviu também a palavra de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, a palavra que falava sobre o Espírito Santo, que é o Espírito da fé, que é o Espírito de Deus. E ela falou, eu quero esse Espírito. E ela, humildemente, mesmo tendo dinheiro, lá no condomínio dela, ela resolveu juntar tudo que tinha para colocar no altar e ainda fez doce na sua comunidade, lá no seu condomínio, começou a vender doce de porta em porta, como se fosse uma mendiga, como se fosse uma pessoa simples, que não tinha nada. E todo mundo começou a vê-la como uma pessoa que estava falida. Mas não, era a humildade dela. Ela quis construir o altar de Deus, ela quis participar. Isso se chama fé, minha amiga e meu amigo. Eu sei que para os incrédulos é uma loucura, realmente é loucura. A Bíblia fala que a fé é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que a têm, que creem no Deus vivo, então é a descoberta, é a grande descoberta da vida, não apenas nesse mundo, mas a vida eterna. Foi o caso que aconteceu com a Cristiane. Ela também foi humilde de espírito, de coração, ela agradou a Jesus e hoje ela tem uma família maravilhosa. Viu o que ela falou? Ó, lá em casa não tem palavrões, lá em casa é paz. Enquanto muitas casas, em muitos lares, só existe confusão, conflitos e até morte, na casa dela há paz. Por quê? Porque o espírito da paz reina na sua vida e na da sua família. E eu quero que você assista mais um testemunho que fala do poder, da grandeza, da glória de Deus na vida dos que nele creem e o desafiam com uma proposta de prova. Vamos provar, vamos ver se esse Deus existe. Vamos assistir, por favor, e voltamos já já. Hoje, Erinilda pode dizer que é uma mulher feliz e realizada. Mas para que isso acontecesse, teve que enfrentar grandes desafios. Já na adolescência, eu falava para mim mesma, quando eu encontrar um rapaz que eu ver que vai dar certo, eu vou me casar para me ser feliz. E aos 15 anos eu casei, achando que eu ia ser feliz. Só que o meu esposo, ele já bebia, né? E quando eu me casei, ele passou a beber muito mais, né? Ele começou a sair com os amigos, voltava tarde da noite, chegava alcoolizado. Isso foram por longos anos, né? Eu achava que eu ia ser uma esposa bem tratada. Aos 22 eu já tinha os 2 filhos. Nesse momento, o sonho de Erinilda de se casar e ser feliz parecia ser ameaçado pela dor em sua alma. Eu era muito triste, muito angustiada, muito depressiva. Eu era calada, eu tinha medo de sair na rua, aquele desejo de chorar. Tinha dia que eu ficava com aquilo dentro de mim, que enquanto eu não chorasse, aquilo não passava. Após chegar à Igreja Universal, Erinilda passa a ter esperança de um dia poder viver tudo o que sonhou. Aquele dia foi um dia maravilhoso. Eu saí dali como se eu não estivesse pisando no chão. Eu saí leve, eu saí feliz,
daquele ambiente e falei para mim mesma, poxa, aqui agora eu vou ser feliz, porque aqui eu vou ter a direção de Deus, de como eu ser uma mãe, de como eu ser uma esposa, porque eu tinha sede de mudança, eu queria ter aquela vida que aqueles homens de Deus eles falavam no altar. Falei, é essa vida que eu quero ter. Junto com a esperança, vieram as muitas lutas. Erinilda se vê diante de uma perseguição, assim como os apóstolos no passado, que além de perseguidos foram odiados e até mortos por amor a Cristo. O meu esposo, ele começou a reclamar. Ele falou, como que você está indo nessa igreja todos os dias, que não é para você ir? E ele impedia de eu ir na igreja. Depois ele já não deixava mais eu levar as crianças, não me dava dinheiro para me ir, mas eu andava 8 quilômetros a pé para me ir para a igreja. Aí tinha dia que eu chegava, ele não deixava eu entrar dentro de casa. Ele deixava eu ficar na rua por horas, com 2 crianças pequenas. As crianças choravam que queria entrar e ele não abria a porta. E quando ele bem queria abrir para mim entrar, ele falava para mim, se você ainda pisar nessa igreja, eu vou te matar. E ele tinha um revólver dentro de casa. Mesmo assim, eu firme na fé. Erinilda entendeu que precisava ter a força que vinha de Deus para suportar todas as perseguições e suas lutas pessoais. Os pastores falando da importância do Espírito Santo, de como você buscar o Espírito Santo, de você se lançar para que você viesse ter esse Espírito. E aí eu fui obedecendo, eu fui colocando aquilo em prática, eu fui cada vez mais buscando, indo mais vezes na igreja, orando na madrugada. Eu lia mais a Bíblia, eu ficava mais em comunhão com Deus. Aonde eu estivesse, o meu pensamento estava ligado em Deus. E assim como o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos no cenáculo, Erinilda também foi batizada. Foi algo assim que eu não sei nem explicar, de tão maravilhoso que foi aquela tarde. Foi às 18 horas. Eu lembro de cada momento, eu lembro de cada detalhe. Eu lembro da música, eu lembro da palavra. Aí vinha aquela alegria, aquele choro de felicidade, aquela paz, porque aquele momento foi algo inexplicável. Foi a melhor tarde da minha vida. Foi algo maravilhoso. E quando eu saí dali da igreja, eu saí muito feliz. Eu queria gritar para o mundo inteiro do Deus que eu tinha conhecido, do Deus que tinha me preenchido, do Deus que mudou a minha vida, do Deus que me fez uma nova mulher. Eu cheguei em casa, eu queria contar para todo mundo. Contei para minha mãe, contei para meus irmãos, ainda que eles não entendiam aquilo que eu estava sentindo. O quanto foi maravilhoso, o quanto foi tão precioso. Eu lembro como se fosse hoje, porque foi ali que eu encontrei a felicidade, foi ali que a minha vida mudou. E hoje eu sou feliz, eu sou feliz. Aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu posso estar sozinha, eu posso estar em multidões, eu sou feliz. Deus, Ele me deu essa felicidade. Deus, Ele me fez uma nova mulher. Com a sabedoria que vinha do Espírito Santo, ela conseguia colocar em prática tudo o que aprendia na Igreja Universal.
Eu acreditava, eu tinha certeza, eu participava das campanhas de Israel, eu colocava o meu tudo no altar, eu desafiava Deus. Eu já passei a olhar o meu esposo com outro olhar, eu já tinha o domínio para me lidar com aquela situação, né? Por mais que ele ainda continuou me maltratando, mas eu tratava ele bem. Eu já via ele com outro olhar, eu já via ele como Deus, porque eu tinha aquela certeza dentro de mim que ele ia ser transformado, que ele ia ser uma nova pessoa. Eu passei a ser uma esposa melhor, eu passei a cuidar mais dele, eu passei a preparar melhor comida para ele, eu comecei a ter mais paciência, de ficar até tarde da noite esperando ele, com o jantar dele, ainda que ele não jantasse, mas eu preparava já o melhor para ele. E quando foi um belo dia, ele foi para a igreja. E a partir daquele dia, ele está na igreja junto comigo. Eu sou muito grata a Deus e à Igreja Universal, que foi a porta que me recebeu, foi a porta que sempre esteve de braços abertos para me acolher. Além da transformação de seu casamento, Erinilda também tinha o enorme desejo de poder contar o que Deus tinha feito em sua vida. Que algum tempo atrás eu falei isso para Deus, eu falei, Deus, eu quero dar testemunho da tua grandeza, é do teu poder na minha vida. E hoje chegou esse grande dia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu só tenho alegria na minha vida. Eu só tenho prazer de viver, eu só tenho alegria, eu só tenho vontade de viver, de ganhar almas, de falar para Deus, Deus me usa, Deus conta comigo, Deus eis-me aqui, para que eu venha ganhar almas para o teu reino, porque essa é a minha maior alegria. Deus, Ele pode tirar tudo, Ele só não pode tirar de mim o Espírito Santo, que é o bem mais valioso, o bem mais precioso que tenho na minha vida. Sonhei com um amor verdadeiro, o casamento dos sonhos. E hoje o que eu tenho são as marcas da humilhação e traição. É injusto o que eu tenho vivido, depois de tudo que fiz por esse homem. Não aceito mais essa situação. Eu coloquei a minha vida no altar e tudo mudou. Meu esposo é um homem de Deus. Todo aquele sofrimento que eu tive lá no passado, que eu sofri, eu pedi, meu Deus, eu quero meu esposo assim, assim, assim. Eu descrevi como eu queria e hoje ele é o que eu pedi para Deus no altar. A revolta pela injustiça no casamento se resolve no altar. Fogueira Santa, a maior campanha de fé para a transformação de vida. Procure uma Universal e saiba como participar. Pois é, nós vamos agora entrar em oração. Você tem aí as dicas. Essas pessoas, todas elas de classes diferenciadas, mas com um só coração, um coração humilde, uma fé simples, uma fé que vem de uma humildade, de uma obediência à palavra de Deus. Quando a pessoa se submete à palavra de Deus, ela obedece à palavra de Deus, então ela recebe a fé de Deus para que tenha uma vida diferenciada de todas as demais. Nós vamos falar com Deus agora, minha amiga e meu amigo, mas não se esqueça, nesta sexta-feira nós vamos ter o grande dia do desafio, o grande dia D, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, pela manhã, à tarde e à noite. Você vai ter oportunidade, seja você pobre, rico, branco, negro, seja você gorda, magra, não importa quem você é. Você crê? Então venha. Se você não crê, esquece o que eu estou falando. Você vai ver a grandeza de Deus na sua vida. Nesta sexta-feira, o grande dia D em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes.
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu